Superintendente, presidente nacional da Codevasf. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o senador Antônio Carlos Valadares, cumprimentar aqui minha conterrânea, a senadora Alice da Mata, agradecer pelo convite, cumprimentar aqui a senadora Maria do Carmo, os senadores Armando Monteiro, senador Wellington, do Piauí. E eu vou tentar, de forma muito objetiva, muito embora não seja, digamos assim, o objetivo maior desta audiência, que seria apresentar o que a gente faz. Então, eu acho que a minha contribuição ela fica muito mais por conta de alguns comentários que eu vou usar fazer aqui. Depois das falas aqui dos companheiros Nilton, da Embrapa, do Inácio, do INSA, do companheiro Paz Landim, aí da Sudene, fica muito difícil um engenheiro cartesiano, tecnocrata, dar qualquer contribuição no que se refere à inovação, a políticas públicas. Então, o objetivo... Pois não. A interrupção, quando eu falei nos grandes troncos, nas grandes bases de apoio ao desenvolvimento do Nordeste, nós não poderíamos esquecer da Embrapa, inclusive tem um trabalho de grande preponderância na melhoria, na qualidade dos produtos para que eles possam concorrer no mercado nacional e internacional. Prova disso é que Sergipe hoje é um dos grandes produtores de milho, e deve isso ao trabalho desenvolvido pela Embrapa e assim também trabalho que é feito diariamente pelo Instituto Nacional do Semiárido, empreendendo estudos científicos visando a melhoria da qualidade de vida da nossa região. Então, ao lado da Codevasf, do Banco Nordeste, da Sudene e do DENOCS, essas instituições a que estou me referindo por um dever de justiça. Agradeço, doutor Elmo. Ok. Eu tenho dito de que nosso maior inimigo, na minha opinião, não é a seca. Eu tenho dito que é a burocracia nesse país. Então, o que adianta a gente ficar sonhando com, lá, por exemplo, em Pernambuco, a discussão que a gente está travando lá, se o canal do sertão pernambucano, que sai da Bahia, vai ser de 139 mil hectares, se vai ser de 45 mil hectares. O que a gente ficar discutindo se o canal lá do eixo oeste do Piauí, se vai ter 450 quilômetros, se vai ter 200, se vai ser 300. Se a gente tem projetos como o Baixio de Irecê, na Bahia, que foi começado a ser pensado há 65 anos, projetado há 30 anos, 34 anos, iniciada a construção há 15 anos, e a gente não tem ainda 1 hectare de irrigação. E aí a gente pode aqui citar vários e vários projetos que começaram há 3, 4, 5 governos atrás, e a gente não consegue realmente tirar do papel. Do que adianta a gente ver órgãos tão importantes, né, como IBAMA, ANA e órgãos de controle, que nos cobram quilos e quilos e metros de relatórios para a gente implantar um simples sistema de esgotamento sanitário, quando, na verdade, o órgão deveria exigir que aquela água fosse obrigatoriamente reusada. Então, esse que seria o papel, na minha opinião, do ponto de vista prático, da gente ter realmente as ações de forma prática, efetiva e trazendo benefícios para o meio ambiente, para a sociedade, agregando valor e renda. E não a gente cada vez mais ficando atolados de relatórios, de demandas que, na nossa opinião, às vezes são até infundadas, quando as exigências de cunho prático, objetivo, na verdade, sequer são exigidas. E quando a gente pensa em colocar em prática, a gente se esbarra em 1001 dificuldade. Então, do ponto de vista do tema aqui, soluções tecnológicas adequadas para a reestruturação produtiva do semiárido brasileiro, visando a melhoria do convívio da região com períodos de estiagem, eu sairia daqui satisfeito com a colocação que foi feita aqui pelo amigo aqui do INSA,
onde se a gente, pelo menos, conseguisse de que todos os projetos de esgotamento sanitários construídos nesse país, no semiárido, que o seu reuso fosse obrigatório para a produção de alimento animal, eu posso dizer que sairia daqui desta audiência satisfeito, porque eu acho que esse realmente é uma coisa simples de se fazer, mas muito simples, e que está ao nosso alcance. E nenhum órgão ambiental, nenhum órgão de controle exige. Não é obrigatório. E se não é obrigatório, a gente não faz. E se a gente quiser fazer, a gente vai esbarrar na burocracia, na dificuldade. Então, eu trago esta reflexão para iniciar a minha fala dizendo isso, de que, na verdade, o nosso maior inimigo não é a estiagem, senador, é a burocracia. A gente precisa muito da ajuda desta casa, dos senhores, para que a gente possa realmente, cada vez mais, vencer as dificuldades que a burocracia nos impõe, para que a gente possa efetivamente implantar as políticas públicas. A Codevasf, na verdade, ela é uma mera executora, como bem colocou aqui meu amigo Paes Landim, das políticas públicas do Ministério da Integração, assim como o DENOX. Nós somos uma empresa vinculada ao Ministério e nossa obrigação é de executar as políticas que nos são repassadas e que nos é incumbido de fazer. De forma que, com o passar dos anos, a Codevasf ela foi, na minha opinião, até se descaracterizando um pouco, porque ela é criada lá na condição ainda da Superintendência do Vale do São Francisco, a SUVALE, há 65 anos atrás, com a missão de desenvolver o Vale do São Francisco. Depois, mais tarde, a gente se expande para o Parnaíba, mais tarde, em 2010, para o Vale do Mearim, Itapecuru, no Maranhão. E, quem sabe, daqui a uns dias, senador, eu faço votos de que a gente possa também estar atuando no Vaza Barris. E por que não dizer no semiárido? Por que não dizer no semiárido? Então, é preciso acabar com essa discussão, na minha opinião, uma discussão vazia, uma discussão que não agrega, de que a Codevasf não pode expandir porque vai concorrer com o DENOX, porque vai concorrer com a SUDENE. Não existe essa possibilidade. Cada um tem o seu papel definido, claro. Cada órgão tem a sua vocação. A SUDENE, bem colocou aqui o Paes Landim, é uma entidade que planeja, que pensa soluções, que pensa o desenvolvimento. E nós somos executores das políticas de desenvolvimento. Portanto, eu acho que a gente deveria, sim, a Codevasf deveria se expandir, era para o semiárido, para o Nordeste, retirando, evidentemente, daí as regiões metropolitanas, sem retirar lá a nossa Teresina, porque já está dentro, evidentemente que não é tirar quem já está, mas de incluir, e não precisaria incluir, né, o litoral e nem as regiões metropolitanas, que têm um outro papel, que tem outra lógica. Me permite aqui só para dizer que Teresina também reivindica ir ali para a região de São João do Piauí, tem ainda agora Vossa Excelência, por razões de agenda, não pôde estar conosco lá no Festival da Uva, em São João do Piauí, que é a terra do ex-deputado e agora superintendente da SUDENE, Paes Landim, onde tem um importante projeto da Codevasf. Eu quero só dizer que há um posicionamento da bancada federal no sentido de que possa se estabelecer realmente no semiárido, não é? E o local apresentado é exatamente a região de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, pelo importante projeto que tem de trabalho vinculado à missão da Codevasf naquela região. Portanto, senador, agradeço a intervenção e digo que bastaria que se organizasse os papéis. O DENOX tem uma expertise e uma vocação toda voltada para a piscicultura, para a gestão dos açudes, dos reservatórios, para a construção de grandes barragens. A Codevasf tem a sua vocação voltada mais para a irrigação, para as questões dos apoios aos arranjos produtivos. E basta que se organize, portanto, não há conflito, não há nenhum problema de conflito de interesse, até porque todos nós estamos a serviço da sociedade do Nordeste e do semiárido. Portanto, na minha opinião, não faltam recursos para a gente vencer as dificuldades. Não faltam recursos financeiros nem materiais. Não falta tecnologia. A Embrapa está aí dando show, demonstrando todas as possibilidades de inovação e exportando esse conhecimento para o mundo. A SUDENE, com a capacidade, como bem colocou aqui Landim, de repensar e pensar o desenvolvimento. O que nos falta, na verdade, e na minha opinião, é um novo pensar. É a nova forma de fazer.
Portanto, essa reflexão é uma reflexão que cabe a todos, à sociedade organizada, ao governo, ao setor privado e a todos nós. A Codevasf ela tem um papel muito importante, principalmente na irrigação. Entretanto, a própria lei de irrigação, que foi aprovada e sancionada em janeiro, na minha opinião, ela já carece de uma revisão, porque ela continua, na minha opinião, e isso é pacífico de entendimento, de que a agricultura familiar ela continua sendo alijada desse processo da irrigação. O processo de irrigação, da forma que está pensado, ele não tem como ficar de pé do ponto de vista de você ter agricultura familiar inserida nesse processo. Não é fácil. Se irrigar 1 hectare hoje de banana, que é uma das culturas mais baratas para se irrigar, custa R$20 mil. Então, como é que um agricultor familiar vai poder irrigar 5 hectares de banana que custa R$100 mil? Como é que ele vai poder ter acesso ao crédito para conseguir esse recurso para implantar 5 hectares de irrigação? Então, a gente não pode ficar com essa utopia de achar que a agricultura irrigada ela pode, de alguma forma, da forma que ela está pensada, facilitar o acesso à agricultura familiar. Não é fácil. Não é fácil e a gente precisa encarar isso e a gente precisa, de alguma forma, repensar esse modelo. Então, eu vou rapidamente aqui passar o que a Codevasf vem fazendo e acredito que o papel desta audiência não seria mostrar o que a gente está fazendo, mas propor novas alternativas. Então, elas ficam mais por conta dos meus comentários nesse sentido. Então, vou passar aqui rapidamente. Nós atuamos em 9 estados aí, e o Distrito Federal. Muita gente estranha, mas tem um pedacinho do Distrito Federal que está na bacia do São Francisco e um pedaço de Goiás. Nós estamos organizados em superintendências regionais e atuamos em praticamente hoje cerca de 900 municípios aí do norte de Minas até o Maranhão. Como eu falei, nós temos 8 superintendências, uma em Minas Gerais, que fica lá em Montes Claros, 2 na Bahia, uma que fica em Juazeiro e outra em Bom Jesus da Lapa, uma superintendência que fica em Pernambuco, lá em Petrolina, uma em Sergipe, que fica na capital, Aracaju, uma em Penedo, em Alagoas, e a outra que eu falei na Bahia, e a mais nova superintendência ali está ainda desatualizado, porque o Maranhão já pertence à 8ª superintendência, que não está constando nessa apresentação, falha da estagiária que me ajudou. E temos a superintendência do Piauí, por conta do Parnaíba, e que atende um pedaço lá do Ceará, com cerca de 26 municípios. Então, esta é a nossa área de atuação, é a nossa estrutura organizacional, e isso tem nos facilitado e nos facilita agir e que a gente tenha facilidade de executar as políticas, porque nós estamos enraizados em todos os estados que atuamos, através das superintendências, que é um órgão que tem representação, que, de alguma forma, executa todos os processos que se faz aqui na sede, em Brasília, e, além das superintendências, temos os escritórios de apoios em alguns territórios dos estados em que atuamos. Bom, então, as nossas principais atividades, elas se resumem à agricultura irrigada, que é a origem da história da Codevasf. Depois, com o advento da transposição, da transferência de águas de bacias, sobretudo do São Francisco, o projeto de revitalização de bacias hidrográficas vem com muita força para a Codevasf e nós passamos a implantar um programa robusto do governo federal de ajudar os municípios a sanear com sistemas de tratamento sanitários, com sistemas de resíduos sólidos e controle da erosão. Os arranjos produtivos locais que eu falei, a gente tem apoios de diversas natureza, desde as cadeias da apicultura, da ovino-capinocultura, principalmente a gente tem uma inserção muito forte no Piauí, em Alagoas, com o mel, com a apicultura, lá na Casa Apis, que é um trabalho lá exemplar para o Brasil e para a América Latina, e diversos outros arranjos da piscicultura que a gente apoia e que tem sido bastante significativo.
do ponto de vista de apoio e geração de emprego e renda. O apoio ao desenvolvimento regional como um todo, a aquicultura, que é um dos maiores trabalhos do ponto de vista ambiental que a Codevasf executa. Nós temos 7 centros de aquicultura, onde a gente já faz um trabalho de repovoamento das espécies nativas do São Francisco, com reprodução em cativeiro e alevinagem, com a produção de cerca de 20 milhões de alevinos por ano, que é muito pouco em relação ao que o Denox faz. Temos um trabalho social de qualificação profissional, que é o Projeto Amanhã, que é um trabalho de qualificação e capacitação dos jovens do semiárido, e as ações de infraestrutura hídrica, que são as obras de adutoras, de abastecimento de águas, barragens e canais. Opa. Aqui é o tema da nossa audiência. Bom, a Codevasf, eu trouxe aqui para fazer uma reflexão rápida aqui com os senhores. Nós atuamos em 2 frentes. As ações emergenciais, que a gente considera aí são o sistema simplificado de abastecimento de água, são as cisternas. Nós já vamos instalando cerca de 72 mil cisternas e vamos chegar até 2014, juntamente com outras entidades como ASA, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Denox, só a Codevasf, 200 mil cisternas de consumo, capacidade de 16 mil litros, que ela é abastecida ou por água de chuva ou através de carro-pipa, são soluções que não tem nenhuma outra alternativa, por conta do acesso de comunidades difusas. Ações emergenciais do ponto de vista da inclusão produtiva, de socorro ao rebanho, a recomposição de rebanhos, com parcerias, inclusive, com a Embrapa, no Reniva, no Repalma. E nos projetos estruturantes, a gente tem aí algumas ações de infraestrutura hídrica, como projetos de canais que vão levar água para múltiplos usos, a exemplo do Canal do Sertão Baiano, que é o Eixo Sul, Canal do Eixo Oeste, no Piauí, que nós estamos licitando, Canal do Xingó, em Sergipe, que vai levar água para todo o sertão sergipano, e o senador bem conhece e tem apoiado esta iniciativa. Canal do Sertão Alagoano, que, apesar de ser construído pelo Ministério, mas a gestão é nossa, e diversas outras ações de infraestrutura hídrica que vão dar segurança hídrica por muitos e muitos anos, e os projetos de irrigação, que é assim, o carro-chefe de expertise da Codevasf. A Codevasf ela tem hoje cerca de 140 mil hectares de irrigação nas áreas de atuação, e o Brasil, o mundo conhece a transformação que se deu ali em Petrolina, em Juazeiro, por conta da irrigação. Norte de Minas, com o projeto do Jaíba, em implantação, projetos importantes no Piauí, em Alagoas, na Bahia, e com o objetivo da presidenta Dilma Rousseff, do Mais Irrigação, a gente pretende dobrar esta área irrigada nos próximos 5 anos. Bom, então aqui, para uma reflexão um pouco mais detalhada, dentro do Plano do Brasil Sem Miséria, o nosso objetivo, juntamente com outras vinculadas do governo federal, é a gente possibilitar o acesso à água e à inclusão produtiva, um fortalecimento à agricultura familiar, isso a gente tem feito através dos arranjos produtivos, e do ponto de vista do caráter mais metodológico, a implantação do Programa Água para Todos como um elemento de empoderamento social. Porque, na verdade, essa discussão de que a cisterna da Codevasf, por exemplo, ela não tem a participação social, não é verdade. As cisternas elas são implantadas com a participação do comitê gestor, municipal, sociedade civil organizada, de forma que a gente vem discutindo com a sociedade a aplicação dessas tecnologias, apesar de não ter o caráter de participação na construção direta, mas tenha da indicação e da participação do ponto de vista de escolha das localidades e comunidades a serem beneficiadas.
aqui em números gerais, as ações nossas do ponto de vista de recurso financeiro. Então, com a aplicação de recursos para a revitalização de bacias, nós temos aí, dentro do PAC, cerca de 2,24 bilhões, dentro mais irrigação, 1,4 bilhões, água para todos, 630 milhões, prevenção, PAC de infraestrutura, BNDES ali é um convênio para construção de barragens subterrâneas, que foi também mostrada pelo colega do INSA, e apoio aos arranjos produtivos locais. O orçamento nosso, dentro do PAC, ele beira em torno de 4 a 5 bilhões de reais a ser aplicado até o ano de 14. Aqui eu já falei um pouquinho das nossas agriculturas irrigadas, são 34 perímetros públicos de irrigação. Aqui eu já falei, a questão do apoio à fruticultura, os recursos aqui. Bom, então, assim, eu acho que o objetivo da audiência não seria mostrar o que a Codevasf faz, mas trazer um pouco a reflexão de que a Codevasf, ela, na minha opinião, ela pode e poderia fazer muito mais. Quando se fala em reestruturação, o DENOX e a FUNASA grita, mas eu quero dizer, Landim, que a Codevasf, ela também, para fazer frente aos desafios que tem, a exemplo do que ocorrerá com a transposição do São Francisco com o PISF, da qual nós seremos o operador federal, a gente vai precisar fazer uma reestruturação, sim. Eu chego a dizer, de forma até exagerada, de que o pré-sal está para a Codevasf, assim como a transposição, o pré-sal está para a Petrobras, do ponto de vista de gestão de desafio, assim como a operação da transposição está para a Codevasf. De forma que, para a gente fazer frente a esse grande desafio, que é a operação da transposição, nós vamos precisar de uma reestrutura, vamos precisar repensar a Codevasf, já estamos fazendo isso, sem contar com a nossa expansão para outras bacias, a exemplo do que eu falei aqui do Vaza Barris, Jequitinhonha, em Minas Gerais, Paraguaçu, na Bahia, e de forma que todos nós, com certeza, precisaremos realmente sermos reestruturados. O pessoal da área de tecnologia, de administração, tem dito, e eu acho que é uma coisa muito bem colocada, de que o redesenho de uma estrutura organizacional ela tem que ser feita a lápis, porque de vez em quando a gente precisa apagar e refazer novamente, de forma que a cada vez que a gente recebe uma nova missão, uma nova incumbência, é natural que a gente precise realmente se reestruturar, de forma que eu conto com o apoio dos senhores nessa nova empreitada, que é a gente assumir a operação do PISF, que vai atender aos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e sem contar com os outros desafios que tem a gestão aí dos canais que vamos construir, a exemplo do que eu falei, do canal do Eixo Oeste, no Piauí, Eixo Sul, na Bahia, que são obras realmente estruturantes e que vão trazer desenvolvimento regional de forma definitiva e que a gente possa realmente vislumbrar um novo futuro a partir desses canais de transposição. Evidentemente que tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita parcimônia, porque o nosso São Francisco ele tem que ser realmente muito bem cuidado e muito bem gerido do ponto de vista da sua capacidade hídrica, de forma que a gente não pode também achar que podemos abrir mão de dar água para quem tem sede, dar o alimento para quem tem fome e a gente preservar o São Francisco para os próximos 200 anos. A gente tem que ter a capacidade, senadora, de fazer essa conciliação entre atender, matar a sede, dar o alimento a quem precisa e, ao mesmo tempo, preservar para gerações futuras. Muito obrigado.